Voltamos ao vivo diretamente do Alto do Cristo Luz, aqui nos estúdios da TVC Panorama, para todo o nosso litoral catarinense, boa parte do nosso estado de Santa Catarina, no oeste, enfim. E também você pode nos acompanhar ao vivo nesse momento no Instagram e também no site da TVC Panorama, é claro, né? Sempre em nome de Sorveteria da Raquel, Z Danças e Eventos e também a Panificadora Santos, que é a mais deliciosa de toda a nossa região. Olha, gente, vamos aqui então a mais perguntas. Hoje, Direito do Consumidor com a doutora Andiara Ferreira. Na tela, a participação do nosso telespectador, Michele. Obrigado, Michele, pela sua audiência. Bom dia. Fiz uma compra pela internet, doutora, só que faz 3 meses que não entregaram. O que eu faço? Deve estar desesperada, né? A Michele, né, doutora? Essas coisas acontecem muito, né? Bom dia, Michele. Então, o primeiro caminho, tá, é você fazer reclamação direto ali no site, onde você comprou, deixa isso registrado e no segundo momento fazer uma reclamação no Procon, tá? Outra situação importante que o consumidor precisa ficar atento é que normalmente compras pela internet, às vezes o pessoal no site eles fazem uma intermediação e essa intermediação do produto é um produto às vezes que está lá no exterior e aí às vezes a entrega desse produto acaba aí demorando 6, 7 meses. Entretanto, isso não exclui a responsabilidade daquele site que está fazendo a intermediação da venda daquele produto. Se no momento da compra ele ofertou ou prometeu a entrega em determinado prazo, em um prazo ali de 30 dias ou inferior, né, ao prazo de 3 meses, ele precisa cumprir esse prazo, tá? Então, toda oferta ali que é realizada no site, essa oferta vincula aquele site a cumprir o que ele prometeu. Então, busque esses 2 caminhos para fazer reclamação. Se mesmo assim o produto eventualmente não chegar ou eles não te restituírem, aí você pode eventualmente entrar na via judicial e se for o caso ali também tentar trazer uma questão de indenização por danos morais e a reparação e o ressarcimento da compra destes produtos. Perfeito, doutora Andiara. O Júnior mandou uma mensagem aqui no 984-248870, que é o PV aqui do Adilson Cardoso, falando assim: doutora, me ajude. Comprei um carro usado numa revenda, né, aqui na região, e o carro, depois de 2 semanas, começou só a falhar, só a falhar. Troquei o combustível pensando que era o combustível, mas o carro continua falhando, é um problema crônico do carro. O que eu posso fazer, doutora? Olha, bom dia. Primeiro, a reclamação e junto ali ao estabelecimento que você comprou o veículo, tá? Eles precisam consertar isso, né? Obviamente, e a depender da gravidade do problema, tá? Se eles venderam esse produto sabendo que estava com este problema, você pode inclusive ali, a depender da situação, pedir o cancelamento e a rescisão desse contrato, tá? Porque eles acabaram enganando o consumidor, né? Venderam o produto com um vício ali oculto, às vezes até grave, capaz de, por exemplo, ter a necessidade de trocar ali peças caríssimas daquele carro e às vezes aquelas peças acabam saindo mais caro que o próprio veículo. Então, faça reclamação ali para eles, não demore muito, porque tem também a questão do prazo decadencial, que é o prazo que a gente fala que é o prazo para reclamação. E depois, se eles efetivamente negarem ali qualquer tipo de ajuda para você, faça reclamação no Procon também. E aí, nesse caso, se não conseguir resolver de forma extrajudicial, vai ter que buscar a via judicial ali para tentar buscar a reparação dos danos ou até mesmo a rescisão do contrato, a depender da situação. Doutora, tem mais uma pergunta que mandou aqui. A Linda Mir mandou agora nesse momento aqui. Doutora Andiara, bom dia. Estava indo trabalhar na Avenida Santa Catarina porque eu trabalho em Itajaí. Bateram no meu carro, ou seja, passou o carro, segundo ela, passou o carro, bateu no carro dela, mas não parou, não deu satisfação e seguiu viagem. Ela não conseguiu anotar o número da placa. Que problema é esse, né, doutora? E agora? Ela perguntou: o que eu faço, doutora? Tem algum meio que eu possa resolver esse conserto ou ir atrás dessa pessoa? Como? Pois é, bom dia, Linda Mira. Olha só, dá para você fazer uma investigação do local onde que você teve a batida e se eventualmente tinha alguma câmera, né? Que às vezes pode ser que alguma câmera ali do local tenha captado o acidente e você consiga identificar a placa do veículo.
Se você fez a investigação já e não conseguiu encontrar, aí infelizmente é quase impossível, né, a gente encontrar a pessoa e você ir atrás para conseguir ali o ressarcimento desses danos. E aí nessas situações, se você não conseguir identificar o veículo, no mínimo, vai ser muito difícil você buscar a reparação desses danos na via judicial. Precisa, né, doutora, pelo menos a imagem, né, do elemento. O que é o elemento? É a pessoa que causou, esse motorista imprudente que causou esse encostão, essa batida no carro dela. Senão não tem como provar nada, né? É que assim, às vezes a pessoa até com a imagem a gente não consegue identificar quem que é a pessoa só pela imagem, né? Porque a gente precisa saber o nome e tal. Mas se você conseguir identificar a placa do veículo, já é um grande caminho, porque daí com a placa você consegue aí encontrar pelo menos o proprietário desse veículo para você buscar a restituição desses danos. Mais perguntas chegando hoje, quinta-feira, Direito do Consumidor, doutora Andiara, aqui ao vivo e a cores. Bom dia, doutora, me ajude. Pergunta para a doutora, se o banco pode bloquear um benefício do INSS, doutora, que recebe, provavelmente deve ser aposentada, né, doutora? Eles podem bloquear sim, sem aviso prévio, alguma coisa? Olha, bom dia. O INSS, tá? Normalmente ele não bloqueia. O que pode ter acontecido contigo, bloqueio de um banco aí, decorrente às vezes de algum tipo de dívida, tá? E aí, normalmente esse bloqueio aí sem aviso pode ser decorrente de alguma negociação que você teve no passado. Então, o que você precisa fazer? Vá até o banco, pegue o extrato ali bancário, converse com o gerente e verifique da onde que está vindo esse bloqueio. Uma vez identificado se foi, por exemplo, de uma ação judicial, você vai conseguir consultar ali com o número do processo ou até mesmo com o teu CPF, se dirigindo ao fórum ali para verificar que há uma grande probabilidade que seja um bloqueio decorrente de um processo judicial por meio do Sisbajude, que é um sistema auxiliar da justiça que faz bloqueio aí de todas as contas que você possui em qualquer tipo de banco. Muito bem, 10h57, mais uma participação do nosso espectador nessa manhã escura daqui de cima, dá para ver muito bem, gente. Está escurecendo cada vez mais, hein, o clima, o tempo aqui na cidade de Balneário Camboriú. Daniel, obrigado pela sua participação, bom dia, doutora, bom dia, Dilson. Queria saber quanto tempo eu tenho para desistir de um empréstimo, doutora. Bom dia, Daniel. Olha, Daniel, se a contratação eventualmente foi feita fora de um estabelecimento comercial, por exemplo, na internet ou até por via telefone, você tem a possibilidade de fazer a desistência se utilizando ali do prazo de 7 dias, tá? E esse prazo de 7 dias, quando eu cito aqui, é quando a contratação ou a negociação ela se realizou fora do estabelecimento comercial, a exemplo da internet ou até mesmo via telefone, tá? Se foi uma contratação direto no estabelecimento físico, aí esse prazo de desistência ele não se aplica, ele não existe, tá? E aí, infelizmente, a desistência no físico, ele vai ter provavelmente ali a incidência de algum tipo de multa para desistir do contrato. Muito bem, 10h58, chegando à última pergunta de hoje do quadro Direito do Consumidor. Já agradecendo a sua participação, a sua companhia e participando com a gente aqui no programa Hora do Povo. Todas as quintas, doutora Andiara Ferreira está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Comprei 2 passagens de avião e cancelaram nossa viagem um dia antes. Isso sem avisar. Já tínhamos gasto, né, com hotel e muitas outras coisas, né, doutora? O que podemos fazer? Isso também acontece, né, doutora, com esses voos aí, né, pelo Brasil, né? Infelizmente acontece. Nessa situação, você consegue, sim, buscar ali a reparação de todos esses danos, tá? A restituição desses valores que você teve ali, gastos com transporte, gastos com hospedagem. Então, eles precisam, esse cancelamento aí sem aviso prévio, em cima da hora, pode gerar inclusive também uma indenização por danos morais, tá? Infelizmente, a gente precisa fazer essas reclamações extrajudiciais para que num processo judicial isso mostre que você tentou resolver de forma amigável, mas infelizmente às vezes com essas reclamações extrajudiciais
a aviação ali, a empresa, ela não restitui o consumidor na forma que deveria. Então, é interessante que com as reclamações você busque no processo judicial ali a reparação de todos esses danos e também uma indenização por danos morais por conta desse cancelamento aí sem aviso prévio em cima da hora. Perfeito, então, 10 horas e faltando um minutinho aí para as 11 horas. Vou agradecendo mais uma vez a vinda da doutora Andiara Ferreira nessa quinta-feira, aguardando a doutora na próxima quinta com mais direito do consumidor. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, pessoal, e uma excelente semana a todos. Um bom final de semana também para a doutora Andiara e nós vamos para um breve intervalo comercial e depois nós voltamos com as ocorrências policiais que movimentaram a semana e, claro, né, as últimas 24 horas aqui no programa A Hora do Povo. É um instante só.